A celometria é a medida do fluxo salivar realizada em consultório odontológico por cirurgiões dentistas capacitados. Por que capacitados? Porque existe uma técnica, existe uma padronização para esse exame poder ser realizado e automaticamente o paciente ser acompanhado dentro dos padrões realizados. Então, não é só cuspir no copinho, não é só coletar e medir pH, existe muita coisa que a gente faz com essa coleta e a gente torna a consulta um padrão ouro, a gente torna a consulta muito mais valorizada, porque eu estou fazendo algo que para o meu paciente é notável, ele enxerga o que eu faço, eu mostro para ele os resultados, mas é muito importante que eu mostre para ele por que está assim, porque ele me falou na anamnese, e eu vou identificar pela anamnese por que a saliva dele está assim. Olha, lembra que você falou que você tem hábito de morder lábio? Lembra que você me falou que você tem hábito de roer unha, que você tem bruxismo, que você usa aparelho e isso é bem desconfortável, você percebe que descama muito, né? Que machuca muito o teu lábio. Então, toda vez que você consegue relacionar os resultados de uma celometria com o que o paciente te traz numa anamnese, você está personalizando aquele atendimento. E automaticamente, o que acontece? O paciente, ele foca em você, ele começa a te dar atenção, ele vai olhar para o cirurgião dentista com outros olhos. Ah, nossa, eu não sabia de nada disso. Eu já tenho 50 anos e ninguém nunca me falou. Sim, um dentista, além dos dentes, é um dentista que não vai só olhar dente, por isso que a gente avalia a saliva, entende? Então, a gente precisa mostrar para o paciente um problema, se de fato existe. A gente precisa realizar a celometria se eu não tenho essa saída espontânea da saliva através do teste de secagem e nem da ordenha, eu vou precisar checar e mostrar para o meu paciente os resultados e mostrar o que significa aquilo. E eu faço isso na mesma hora, porque a coleta dura 5 minutos e na mesma hora que eu estou com a coleta na mão, eu mostro para o paciente, eu já relaciono com alterações que ele está tendo. Olha, tá vendo como o seu lábio está ressecado? De fato, você não tem saliva. E, gente, eu vou falar uma coisa: 99,9% dos pacientes vão ter uma baixa ingesta de água como ponto principal para essa alteração salivar. Esse é o primeiro ponto. Já estou dando aqui a dica do primeiro item que eu coloco como tratamento. Eu verifico o peso do paciente e defino a quantidade de água que ele bebe. Então, esse primeiro item é tratamento para todos. Independente se o paciente me procurou, gente, com alteração de saliva ou boca seca. Independente. Eu faço isso pelo meu paciente, eu entrego mais do que ele espera. Isso é over delivery. Isso é fazer algo que o meu paciente vai se surpreender e vai querer me indicar. É por isso que os pacientes encaminham novos pacientes, porque você está fazendo o que ninguém faz. Então, é para esse dentista que eu quero mandar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, entendeu? Então, é assim que a gente aumenta o número de pacientes. E com segurança e pacientes fiéis. Às vezes, a gente fica tirando aí atrás de paciente, a hora que eles chegam, a gente não sabe tornar a nossa consulta relevante, o nosso atendimento necessário, ao ponto do paciente fechar tudo um tratamento com a gente. Por que ele tem que fechar com você e não com outro que é mais barato? O que você está fazendo de diferente? Entendeu? Então, existem 4 tipos de exames de saliva. E eu preconizo no método HP que a gente faça apenas um, que é a celometria de repouso, justamente porque ali eu vou verificar a forma que o paciente fica a maior parte do dia. A maior parte do tempo, nós ficamos produzindo uma saliva não estimulada e uma saliva importante para essa homeostase durante o dia todo. A hora que eu não estou comendo, é aquela saliva que eu estou produzindo automaticamente. E é ela que vai fazer a proteção na maior parte do tempo da cavidade oral. Então, eu preconizo a celometria sem estímulo para todos os pacientes. E eu vou estar fazendo o diagnóstico principalmente do funcionamento das glândulas sublinguais submandibulares. Ah, Carol, mas eu quero avaliar parótidas, então eu tenho o segundo exame de saliva para avaliar parótidas, e aí eu preciso fazer um estímulo mecânico para essa avaliação. Então, esses são os meus 2 exames de celometria de diagnóstico. Mas eu instituo realizar todo o protocolo de diagnóstico e as outras 2 celometrias para prognóstico de tratamento, baseado nesses primeiros testes clínicos, na minha anamnese e na minha celometria sem estímulo. Aí eu vou passar para o paciente
a oferta desse serviço complementar, de uma nova consulta para fazer uma investigação criteriosa e elaborar um plano de tratamento individualizado. Porque aí eu vou fazer todas as celometrias, onde eu vou ter o prognóstico. O que é o prognóstico? Será que se eu estimular aquelas glândulas no tratamento, elas vão funcionar? Elas vão responder ao estímulo? Elas têm potencial, elas têm função residual? Se eu não tiver essa resposta através da minha celometria que eu faço de prognóstico, não adianta eu sair tratando o paciente. E se aquela glândula estiver necrosada, não estiver funcionando, não tiver função residual, adianta eu tratar? Não adianta. Para que eu vou aplicar laser se não tem mais funcionamento glandular? Não vai funcionar, o laser não faz milagre, minha gente. Não é? Existem todos os protocolos de tratamento e eu começo sempre pelo mais simples e chego no mais complexo, dependendo de cada caso, dependendo da gravidade dessa hipocialia.